Você tem dificuldades em fazer composições para suas ilustrações? Pois não precisa mais se preocupar, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando para vocês alguns segredinhos que nos ajudam a fazer excelentes composições. E eu vou contar tudo isso enquanto eu faço uma arte da personagem Miyabi, personagem essa do jogo Zenless Zone Zero. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para não perder mais vídeos de arte como este daqui que você vai assistir hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E um desses primeiros segredinhos da composição são os shapes. Esses shapes que eu falo não são os shapes de bodybuilders, apesar de que a gente utiliza meio que de uma maneira semelhante. Quando a gente fala do shape físico, a gente está falando daquele formato, e existe de fato alguns formatos que são mais aesthetics, por isso que a gente acaba flutuando mais e curtindo mais esses formatos, né? E quando a gente vai fazer uma composição de uma ilustra, os shapes acabam sendo de uma maneira bem parecida, né? A gente acaba querendo fazer shapes aesthetics, para que a gente consiga algo que chame a atenção, que prenda o nosso olhar, e é por isso que quando eu comecei essa arte que vocês estão vendo hoje, eu comecei justamente fazendo isso, testando shapes, fazendo vários formatos numa escala de preto e branco que a gente chama dentro da arte de valores, para ver se algum desses formatos se encaixe mais, ele funcione melhor aos nossos olhos. E eu fiz esses formatos também pensando um pouco na história que eu tava querendo contar. Essa arte daqui eu quis fazer algo um pouco mais complexo, então eu tentei colocar vários tipos de formatos diferentes e uma estrutura ali que fosse um pouco mais mirabolante, por assim dizer, que eu acabasse conseguindo contar algo mais complexo. Então eu fui experimentando diversos shapes até me agradar mais. E os shapes que agradam, eles vão depender muito de pessoas para pessoas. Eu acho que cada pessoa vai ter um tipo de formato ali dentro de uma composição que vai gostar mais. Porém, independentemente de gosto, uma das coisas que eu acho interessante da gente saber na hora de colocar esses shapes é de fazer com que eles tenham uma boa leitura, uma boa silhuetagem. Esse termo, silhuetagem, é justamente sobre silhueta. Boas artes exigem uma boa legibilidade também, e a gente consegue fazer essa boa leitura, essa boa legibilidade, colocando formatos interessantes. Então nessa fase aqui eu fiz questão de fazer com que a personagem Miyabi tivesse uma silhueta que fosse legível, mesmo que seja só nessa escala de preto e branco, e o fundo também, o que nos leva ao nosso próximo ponto, que são os pontos focais, onde os nossos olhares vão se direcionar dentro de uma ilustração. O ponto focal é algo que eu não trago com tanta frequência aqui pro canal. Eu inclusive acho que essa é a primeira vez onde eu realmente abordo o ponto focal dentro dos meus vídeos, mas eles são muito importantes. Inclusive, se você quiser aprender não só sobre ponto focal, mas sobre composição também, tem um módulo completinho de composição no meu curso que vai sair dia 17 de dezembro. Então é só você acessar com o QR Code ou no link na descrição, preencher o formulário para você garantir 50% de desconto no dia do lançamento. Mas esses pontos focais que eu citei para vocês são aonde os nossos olhos eles vão dentro de uma peça, e é muito importante pensar nesses pontos focais de maneira deliberada. Como que a gente vai fazer com que a pessoa olhe para aquilo que a gente quer que ela olhe? Esse é um dos trabalhos que nós artistas temos que lidar quando vamos fazer uma composição. A gente tem que guiar a pessoa que está vendo a nossa arte como se ela fosse um completo nubinho, né? A gente tem que explicar para ela aonde ela tem que olhar, porque vai por mim, muitas pessoas vão acabar passando por despercebido em vários pontos da sua ilustração se você não deixar bem mastigadinho para elas. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz com que a pessoa veja o que ela precisa
a ver dentro da nossa peça? Bom, nessa nossa arte aqui, o ponto focal é a Miyabi. Ela é a personagem central da peça. Então uma das coisas que eu fiz para que a gente conseguisse ver ela de maneira bem clara foi deixar ela maior. Ela tá bem destacada na peça, né? A gente tem que deixar mais em evidência aquilo que a gente quer mostrar. E não só a personagem, mas ela também tem um orbe de fogo, que também tá bem expressivo ali na peça. Mas olha que sacada interessante que eu quis deixar nessa arte para que a gente conseguisse olhar bastante para nossa personagem. Dentro dessa estrutura eu coloquei várias coisas. Eu coloquei prédio, eu coloquei umas casinhas ali no fundo também. Foi uma cena que ela estava extremamente carregada de informação. Porém, várias dessas informações a gente acaba não olhando tanto quanto a personagem principal. Quer ver um exemplo desse? Olha para o monstro que tá lá em cima no céu. Esse monstro ele é um chefão semanal dentro do jogo, mas ele é um personagem que se você bater o olho na cena, você provavelmente vai passar por despercebido. Isso porque eu deixei com que os valores dele estivessem bem comprimidos. Percebe que ela está bem clarinha e ela acaba passando quase que de maneira imperceptível, porque a cor desse monstro tá muito parecido com, por exemplo, a cor que é o céu. Isso porque eu não queria que ela chamasse muita atenção. Ela dentro do jogo é uma personagem que chama atenção pra caramba, tipo, ela é super brilhante, super rosa, neon, super top o design desse bichano aí. Mas se eu fosse colocar ela com toda a sua intensidade, a gente não ia olhar pra Miyabi, a gente ia acabar se perdendo ali, né, olhando pra ela, sem falar que tem 1 bilhão de coisas acontecendo, né. Se a gente fosse dar um tratamento uniforme pra todas as coisas, a gente não teria controle do que a pessoa iria ver. Então eu gosto de comprimir o valor dessas partes e deixar somente com que a nossa personagem principal ela tenha todo o espectro de valores. Nossa personagem principal sim, ela tem áreas que são bem escuras, áreas que são bem claras, isso porque a gente quer mesmo que a pessoa olhe para ela. Porém, quando a gente não quer que a gente olhe para o resto, a gente acaba colocando esses truques, né, esses segredinhos para que a gente consiga disfarçar esse cenário, a gente consiga deixar ele ali de plano de fundo, mesmo que esteja uma porrada de coisa acontecendo. Isso, inclusive, é uma das coisas muito interessantes, né? Não importa muito a quantidade de coisa que você coloca na tela. Se você tiver um bom controle de valores, você vai conseguir fazer com que o que seja principal consiga ser lido. O que nos leva ao terceiro ponto, que é o ponto das cores. Além da gente fazer essa compressão de valores para que o nosso personagem tenha uma boa leitura, outra coisa que eu fiz a dedo nessa composição foi selecionar as cores. Inclusive isso daí foi uma das coisas que eu mais fiquei orgulhoso nessa peça. Lá no meio do processo dessa arte, eu fiz questão ali, não sei se vocês perceberam, de fazer com que a silhueta das coisas tivessem cores locais bons. Eu decidi as cores muito antes de começar a pintura de fato. Isso daí foi uma das primeiras vezes que eu comecei a fazer essa estratégia e não foi a única, né? Depois de um tempo eu fiz essa arte da Vai, que eu fiz a mesma coisinha, depois confere lá para vocês verem, que é colocar essas cores de caso pensado. Elas foram selecionadas muito antes de eu começar a passar a questão dos valores, a questão do render e tudo mais. Isso fez muita diferença, porque se a gente olhar, por exemplo, para a personagem e para o bichinho dela, né, que eu não sei o que é essa bolinha até agora, né, porque não saiu o personagem ainda, mas veja que as cores acabam chamando mais a atenção. Essa nossa bolinha de fogo, ela tá super saturada, coisa que o resto não está, e veja como ela chama atenção por causa disso. Isso nos ajuda também a ter uma melhor legibilidade, porque se a gente for pegar os valores da bolinha em si, vocês podem perceber que vai estar um pouco difuso, não vai chamar tanto atenção assim. Porém, quando eu saturei essas cores e deixei um azul super estourado, o nosso olhar acabou se endireitando para ele, né? Fica realmente batendo na Miyabi e nele. Só que ele acaba ficando um pouco ali de escanteio, porque a posição que eu coloquei ele dentro da composição não foi uma das melhores, né? Ele ficou bem no cantinho ali e a gente meio que pode passar por despercebido. Mas esse controle de contraste
por causa dessa cor, fez toda a diferença, né? Porque agora a gente tem essa bolona absurdamente azul e a gente acaba dando um olhar para ela. Além de que esse azul da bola também acaba refletindo na nossa Miyabi, que é uma das únicas partes da cena que está sendo influenciada pela luz desse fogo. E isso, inclusive, é algo que eu fiz de caso pensado. Vocês podem perceber que o resto não está sendo tão bem iluminado por essa bolinha como a Miyabi. Isso porque quando a gente tem uma luz, especialmente na personagem que é um pouco diferente do resto, a gente vai ter mais um ponto âncora para a gente poder olhar para a nossa personagem. Então assim, é muito interessante da gente parar e observar a nossa composição de uma maneira bem analítica mesmo. Colocar essas coisinhas, esses detalhes de caso pensado. É claro que eu sei que tudo isso que eu tô falando para vocês é algo difícil, porque de fato eu demorei um certo tempo para realmente absorver tudo isso e conseguir aplicar de forma mais precisa dentro da minha arte, vamos dizer assim, mas eu espero que com esse vídeo e com as minhas dicas vocês consigam da próxima vez que forem desenhar, fazer algumas silhuetas, colocar as suas cores de caso pensado. Aí chega da gente falar sobre Miyabi e composições e vamos lá dar uma olhada pra gente ver como que ficou o resultado do nosso vídeo de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa arte da Miyabi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa arte, do nosso papo. Eu fiz com muito carinho e se gostou, me retribua com o seu joinha e vai lá também me seguir nas outras redes sociais. Eu estou sempre conversando com vocês lá no Discord, então se você quiser trocar uma ideia, não só comigo, mas com o pessoal que é super gente boa, cola lá que o link tá aqui na descrição. Um grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!